Vamos Ok, compartilhar ali na timeline da gente. Aí a gente espera a galera entrar e a gente começa. ok. Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem fala é a professora Luciana, de Sociologia, da Escola Dorival Monteiro de Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso ciclo de formação decolonial, por uma educação antirracista, né? O objetivo dessa atividade é a gente fazer algumas reflexões a respeito do racismo, das relações raciais e como que elas se apresentam no Brasil. É uma atividade que foi pensada, que foi construída, né, para a gente dialogar com os estudantes do ensino médio. Então, nessa sexta-feira e nas próximas 2 sextas-feiras, nós estaremos aqui, eu, professor Matheus, a Regiane, estaremos aqui dialogando com vocês, trazendo esses assuntos, trazendo esse conteúdo, né? Para a gente refletir a respeito do racismo no Brasil, como que essas relações raciais se construíram, como que elas se apresentam na realidade até hoje, e para a gente refletir qual que é a nossa responsabilidade para com a superação do racismo enquanto um fenômeno social, econômico, político, que se apresenta na nossa realidade e na nossa sociedade de maneira estrutural. Então, para a gente entender tudo isso que a professora Luciana está falando agora, a gente vai usar, nesse momento, a gente vai apresentar um breve vídeo da poeta de Islã, Tawane Teodoro, que traz na sua poesia, através da sua arte, um recado muito importante, trazendo realmente, levantando por que é tão importante debatermos o racismo no Brasil, né? Então, vou pedir agora para a Daniela soltar agora o vídeo para a gente assistir, antes da gente fazer a nossa conversa, o nosso debate. Mas antes da gente soltar o vídeo, né, eu queria que o Matheus e a Regiane se apresentassem brevemente aí para vocês. Pode falar primeiro, Regiane. Boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ter esse ciclo, né, de educação antirracista. Eu sou a Regiane, eu sou mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, também sou professora da educação básica, e agradeço imensamente o convite do Matheus, o convite da Luciana para participar desse ciclo de debate, principalmente nesse momento onde veio a superfície, né? Porque a gente sempre está falando sobre isso, só que muitas vezes é um discurso velado, um discurso onde as pessoas não dão muita atenção, e pelos recentes acontecimentos, principalmente nos Estados Unidos, esse debate está tão mais presente no nosso dia a dia, né? Então, agradeço imensamente e vamos fazer esse debate para termos uma educação realmente antirracista e não reproduzirmos, principalmente na nossa formação, esses conceitos, essas ideias racistas que não são impostos. Matheus? Obrigado, Regiane. Gente, eu sou o professor Matheus, professor de filosofia do Estado de São Paulo. Sou formado junto com a Regiane, eu fiz graduação e licenciatura lá na Unifesp com ela, é minha amiga da faculdade. E esse tema, eu venho trabalhando com ele na escola desde o ano passado, só que agora eu quis dar uma nova abordagem e quis me aprofundar em novas formas de abordar o tema na educação. É um tema que ele é bem deixado de lado na educação. Existe uma lei, né, que é a Lei 10.639, né, /03, que é da educação étnico-racial na escola, né, que é uma lei que ela obriga ao ensino de cultura africana na escola. E amparado nessa lei, né, a gente
a gente pode tratar do assunto na escola e deve também, né, porque é um assunto de suma importância, dado também os fenômenos que têm acontecido lá nos Estados Unidos, o que acontece diariamente aqui no Brasil, é um discurso urgente que muitas pessoas, às vezes, deixam de lado e é preciso repensar a educação, né, no sentido que ela seja uma educação antirracista, porque a educação, muitas vezes, ela veio reforçando esses estereótipos ao invés de combatê-los. A educação, ela se pretende enquanto emancipadora, mas ela nunca será se a gente não abordar a questão do antirracismo e de forma coerente. Então, por causa disso, eu convidei eu tive essa ideia aqui com minhas duas amigas, né, elas entendem bastante do assunto, e vamos debater aí sobre isso, vamos tomar as nossas posições, se conscientizar também, que é muito importante a gente tomar a nossa consciência e também tomar atitude. Não basta só ter consciência, basta também a gente também precisa ter uma atitude, né, não basta só não ser racista, a gente precisa ser antirracista, né, como diria a Angela Davis. E agora a gente vai mostrar para vocês um vídeo, né, de um slam, e depois a gente vai seguir com o nosso debate aqui. O debate de hoje a gente vai falar sobre história única, a gente vai contextualizar os conceitos básicos, o que é racismo, e eu vou falar um pouco também sobre filosofia da história, comentando o paralelo aqui com o Frantz Fanon e com a Chimamanda, e trazendo um diálogo entre outros pensadores também, que eu vi na universidade, que dialogam com esses outros autores. Então, acho que a gente já pode começar. Vocês falam manos, eu digo Guilherme, vocês falam em Minas. Guilherme! 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 1, 2, 3! História Guilhermina! Peço licença pra chegar, só pra vocês não falarem que eu sou mal educada, mas vou começar falando pra vocês lavarem a boca pra falar da nossa caminhada. Falaram que eu tava me achando. Jura? Ainda bem, porque já fiquei perdida por muitos anos. Acharam que eu ia esquecer o que fizeram e fazem o nosso povo sofrer, mostrando para nossas crianças que o passado era só escravo e que no futuro teremos que implorar por cada centavo. Fizeram a gente ter vergonha de cada traço herdado, enquanto a gente torcia por um jogo onde as pessoas não sofriam pela cor da sua pele, mas vendo isso fora do estádio. Não nos trataram com ternura, então agora é poucas ideias, quase nenhuma. Meus pais me ensinaram a jamais temer, então agora não vou abaixar a cabeça e vou mostrar como nós também sabemos fazer. Então dá licença para nós passar, respeita, que eu não sou tuas brancas. Princesinha Isabel, sejamos verdadeiros. Eu me curvo mesmo pra quem chegou primeiro e me inspira a pegar no microfone, tipo Nina Simone. Pra cada história embranquecida durante a nossa caminhada, que Milton Santos e Machado de Assis venham pra dar uma iluminada. De Carolina Maria de Jesus a Conceição Evaristo, que todos entendam que preta também é a cor de Cristo. É que fica meio difícil, branco e loiro, nascido no Egito. Que o tempo mude, a gente quebre tabu, arrasando que nem Machu. A gente começa a vencer na vida, tipo Drica e Emicida. Seremos de nego drama pra entrar na fama e sejamos racionais. Quando eu digo que o nosso padrão vai ser caro. E vão ter vários casais, Pique, Thaís e Lázaro. E não tamo mirando baixo e nem falando asneira. Vacila aí, que o Wakanda não é brincadeira. Temos luz que nos conduz, Alcione, Péricles, Alindo Cruz, e nós não vai parar. Tipo Beyoncé, Rihanna, Isaí, Carol Conká, mudando a autoestima que tava por um triz pra uma preta chave, que nem Naira Laís. Sendo treinados pra vocês não conseguirem mais peitar e se nos estressar. Vocês querem ver mesmo a união dos ensinamentos do mulambo com psicopreta? Não aceito menos do que se tornar lei. Os pretos de cabeça erguida, tipo jovem preto rei. E pra quem achou que a gente tava na perdição, jovens pretas organizadoras do sarau do Capão. Da favela pra favela, que nem ensinou papai Mandela, mamãe Dandara, uma joia rara, igual Dona Ivone Lara. Vai ser normal, a gente brilhando em todas as áreas que nem Yuri Marçal e ledo engano. Ledo engano, é passação de pano. Porra, vocês vão nessa linda, dentro das batalhas sendo racista, chamando mina de vadia. Vamos dar uma evoluída, vocês querem aprender sobre rap, irmão? 2 palavras pra vocês, batalha, dominação. Eu sou o dedo do meio pra quem olha feio pro meu cabelo. A criança empoderada contaminando as outras prestinhas tipo fada. Eu sou sutileza pra quem tem pra trocar, ao mesmo tempo que eu sou a voadora pra quem só quer me sugar. A risada debochada do seu espanto. Cada vez que você me vê de jaleco branco, pra piada racista, um soco na cara pra ver cair cada máscara.
Acharam que iam me derrubar, mas esqueceram que gata tem 7 vidas. Eu quero união pros nossos e fogo nos racistas. Então aceite e segure a emoção. Alguém chama o Cleiton Mendes pra mim, porque realmente somos a contraindicação. E com essa roupa, meu amor, com esse cabelo, com essa cor, e com essa roupa, meu amor. Perfeito. Posso começar, então? Pode começar. Por favor, Lu. Maravilha, gente. Bom, meus amores, eu acho que essa live de hoje, ela é muito importante, né? Porque quando a gente vai debater a questão do racismo no Brasil, a gente tem uma tendência a compreender esse debate sempre no plano do indivíduo e das ações individuais. E a gente muitas vezes não compreende que o fenômeno do racismo, ele está ligado a um processo histórico, né? Ele tem uma história, ele tem uma razão de ser. E ele se apresenta na realidade, até hoje, o racismo, através de relações desiguais, né? Realidades desiguais que vão se expressar tanto na questão econômica, na questão social, na questão cultural e na questão política, né? Então, é muito importante que a escola, assim como o Matheus tinha colocado agora na introdução, é muito importante que a escola se aproprie desse debate, uma vez que a escola, ela tem sido um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessas ideologias racistas, ainda que indiretamente. A escola, ela é o espaço do conflito. O conflito da sociedade se apresentam, se reproduzem dentro do espaço escolar, né? E o racismo não seria diferente. Eu acho que essa temática tão importante, ela surge, né, a partir dessa realidade, como a Regiane colocou, dos enfrentamentos que aconteceram lá nos Estados Unidos por conta da violência policial, da morte do jovem rapaz, né, o George Floyd, mas mais do que isso, né, trata-se de um debate que é necessário que ele seja feito cotidianamente no Brasil, e não somente em algumas datas específicas, como, por exemplo, o 13 de maio de 1888, que é uma data que a gente tem que ressignificar, uma vez que essa data é o dia da assinatura da Lei Áurea, como se a abolição tivesse vindo por meio dessa canetada da princesa, ou então é também a prática que a gente se debata, que a gente faça o debate da questão do racismo no Brasil apenas no mês de novembro, por conta da data do falecimento de Zumbi dos Palmares, liderança do Zumbi, né, liderança de Palmares, né? No entanto, é muito importante que a gente faça essa discussão em todos os meses do ano, né? A escola, ela precisa se colocar como esse espaço para a gente debater essa realidade, né? E isso é fundamental para a construção do sujeito, para a construção do indivíduo, né? Inclusive, por conta dessas manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, que vão começar a influenciar as manifestações que aconteceram também aqui no Brasil. É muito comum as pessoas, elas começarem a se questionar qual que é o papel delas, né, nesse debate. E eu recebi, inclusive, uma mensagem no Messenger de um ex-aluno, aliás, do Tainan. Beijo, Tainan, saudade. E o Tainan, ele me proposta por meio desse ciclo, né? Por isso que ele é tão importante, porque é a maneira, inclusive, da gente se situar na realidade, né? Da gente tentar colocar na realidade, na nossa realidade, como que essa questão do racismo, ela se apresenta ou se ela não se apresenta. Mas se ela não se apresenta, em que nível que esse racismo deixa de existir? Será que ele deixa de existir, né?
Então, é muito importante a gente fazer o debate sobre o racismo no Brasil. O racismo no Brasil, ele é mais do que uma conduta individual e moral, no qual indivíduos moralmente equivocados ajam de forma racista, né? A gente vai perceber, através da live de hoje, das próximas lives, que o racismo, ele é um fenômeno social, e ele é um fenômeno econômico, social e político, né? E ele tem uma história. E qual que é a história do racismo no Brasil? Né? O racismo, ele vai surgir a partir dessa racialização da humanidade. Mas quem foi que racializou, né? Como que essa racialização acontece? Professora, hoje em dia não faz mais sentido a gente falar em raças, afinal de contas, a ciência já desenvolveu e já sabemos, já temos o acúmulo de que somos todos seres humanos, né? E que somos todos pertencentes à raça humana, né? No entanto, essa compreensão que nós temos hoje, ela não se aplica na prática, porque ainda hoje existe tratamentos desiguais dados a pessoas brancas e negras no Brasil por conta dessa história, por conta dessa racialização que vai acontecer justamente ao mesmo tempo que se dá o desenvolvimento da história do Brasil, né? Haja vista a própria maneira como a gente coloca a história do Brasil. Hoje em dia, a gente vai tentar cada vez mais superar essa leitura, mas até a época que eu estava na condição de estudante, se colocava a história do Brasil como sendo contada a partir do ponto de vista do descobrimento, né? A Regi vai falar sobre isso com mais profundidade, mas só para a gente ter noção de como a própria maneira como a gente conta a história do Brasil, ela já denuncia esse caráter racista, porque conta a história a partir do ponto de vista do colonizador, no caso dos portugueses. E quando você conta essa história a partir do ponto de vista dos colonizadores, evidentemente que você acaba fazendo um silenciamento das outras culturas envolvidas no processo. Inicialmente, você vai ter um processo de genocídio das populações originárias daqui do território, ou seja, as populações indígenas, que eram diversas, que tinham as suas diferentes visões de mundo, tinham a sua própria cultura, e quando você tem essa chegada dos portugueses, né, essa chegada dos colonizadores, essa história, ela vai ser prontamente interrompida, né, tanto a dos originários, como também da população negra africana, que vai ser trazida para o Brasil na condição de escravizados. Então, antes de mais nada, é muito importante que a gente compreenda, né, que, por exemplo, eu não sou descendente de escravos, né, eu sou descendente, muitas vezes a gente fala assim, não, porque os meus avós, os meus antepassados, eles eram escravos, né, isso já é uma evidência de como que o racismo está presente na nossa linguagem, na maneira, inclusive, como a gente interpreta a nossa própria história, né, porque nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas negras que foram trazidas na condição de escravizados, né? E o escravismo, ele tem uma função específica naquele contexto, né? A escravidão, ela vai ser utilizada como mão de obra nesse período em que o capitalismo, que é esse sistema econômico, social e político que nós vivemos até hoje, que tem como objetivo a geração e a reprodução do lucro nas mãos das classes dominantes, e esse capitalismo, ele tem uma história, ele tem uma origem, um surgimento, né? E quando ele surge na Europa, ele vai surgir como um capitalismo mercantil, ou seja, vai surgir a partir da necessidade do comércio e da expansão desse comércio. E ao expandir esse comércio através das grandes navegações, essas sociedades europeias vão entrar em contato com outras sociedades. E esse contato, ao contrário do que a historiografia oficial costuma contar, não vai acontecer de maneira harmônica, né? Brancos, indígenas e africanos começam
começaram a trocar culturas numa relação pacificada, né? Por exemplo, o Gilberto Freire, que é um autor brasileiro, autor de Casagrande e Senzala, ele vai ser um dos principais responsáveis na transmissão dessa falsa ideia de que haveria uma certa harmonia nas relações entre os povos dominantes, os colonizadores e os colonizados. E essa realidade, isso não se expressa na realidade, né? Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai pesquisando sobre os autores que vão trazer essa temática, mas a gente vai chegando ao entendimento de que essas relações não se deram de forma pacífica, muito pelo contrário, foi um processo extremamente violento, genocida, e que não se encerra no dia 14 de maio de 1888, ou seja, um dia depois, após a assinatura da Lei Áurea, da lei que vai garantir a abolição da mão de obra escrava no Brasil. Então, é muito importante a gente entender que no dia 14, no dia seguinte à abolição, essas relações que foram tão bem construídas e consolidadas durante 370 anos de escravidão no Brasil, elas não se encerram. A gente vai encontrar as consequências dessa divisão em raças até hoje. Né, na maneira como é distribuída a riqueza, na maneira como é distribuída os papéis de importância na sociedade, nas estatísticas que denunciam o maior índice de violência localizado nas populações periféricas, que tem, em sua maioria, pessoas negras residentes desses espaços na cidade. Então, é muito importante a gente entender que o racismo ele é mais do que uma conduta individual, ele tem a ver com a maneira como a história do Brasil vai ser desenhada, a maneira como as relações elas vão ser construídas até hoje no Brasil. Tanto do ponto de vista objetivo, ou seja, material, econômico, como também do ponto de vista subjetivo, ou seja, das ideias, das ideologias, nas relações, na cultura, quais são os elementos da cultura que vão ser valorizados e quais não. Então, tudo isso diz respeito a esse debate que a gente vai fazer aqui hoje e nas próximas semanas. Então, é muito importante a gente entender que, nesse contexto, a raça vai ser uma categoria para a gente entender essas desigualdades que existem até hoje entre pessoas que têm características brancas no Brasil e pessoas que têm características negras e originárias, né? Então, para nós, a gente vai entender, então, raça como uma ferramenta, um instrumento para a gente entender essa desigualdade histórica e como que ela se apresenta no Brasil. Bom, e é muito importante a gente entender que quem vai fazer essa diferenciação, essa divisão entre raças, é o próprio colonizador, né? Uma vez que raça, o Matheus e a Regi vão trabalhar esses assuntos mais a fundo, né? Trazendo aí alguns pesquisadores, alguns pensadores, mas a racialização da humanidade, ela vai surgir a partir do ponto de vista desse mito do homem branco, europeu, civilizador, né? Naquela época, esses colonizadores, eles dividiam a humanidade em etapas, né, em estágios do desenvolvimento. Então, eles defendiam que os povos africanos, os povos originários, todos que não viviam de acordo com a cultura dominante europeia, era considerado primitivo, atrasado, né? E essas ideologias, elas vão ser defendidas amplamente durante muitos séculos, inclusive com o reforço da própria ciência, né? Então, essas relações, elas vão dividir, portanto, a humanidade em raças, e isso não é uma invenção da negritude, isso não é uma invenção das pessoas que são negras, né? O racismo é importante da gente discutir justamente porque ele
se coloca a partir dessa prática de separação de raças, né? E ela vai se apresentar na realidade. Então, hoje, nós podemos dizer que o racismo né, de acordo com o Silvio Almeida, que é filósofo e é jurista, ele vai dizer que racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam, ou seja, que vão resultar em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a qual pertençam, né? Ou seja, é muito importante a gente pegar essa definição de racismo e entender o que ela significa. O racismo é uma prática sistemática de diferenciação baseado nessa divisão de raças, né? Então, no Brasil, devido a essa história da escravidão, que vai reduzir a condição de objeto, de mercadoria, de propriedade do senhor, porque você imagina, né? Esses povos africanos totalmente inseridos na sua realidade no continente africano, a Regi vai falar mais sobre isso, e eles são retirados à força dessas suas terras, retira-se primeiramente os seus próprios nomes, essas pessoas vão ser rebatizadas dentro da religiosidade do colonizador, que no caso era a religião cristã, era a religião católica, e eles vão ser trazidos aqui para essa terra na condição de escravizado, e não era considerado ser humano, ele era considerado propriedade, era considerado posse, né? Então, se você pega, você encontra até hoje registros, né? Jornais da época anunciando pessoas, como se anuncia carros nos classificados hoje no Mercado Livre, né? Anunciava-se, vende-se mulata, que é uma outra definição absurda que a gente vai trabalhar mais para frente, vende-se mulata de quantos anos, muito boa para isso, aquilo, outro. Então, pensa, não era considerado ser humano, era considerado propriedade, era considerado objeto, uma mercadoria que, portanto, podia ser comprada, vendida, violentá-la, tudo isso, inclusive, com a proteção da cultura da época, da legislação, isso era considerado a lógica normal, natural, né? E essa lógica, ela não se encerra a partir da abolição, né? Até hoje, quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente percebe que essas populações negras, elas não vão ter nenhum tipo de reparação na história, né? Essa população negra, ela vai ser invisibilizada nas periferias das grandes cidades, situadas nos piores empregos, algumas situações, algumas relações de trabalho ainda vão ser extremamente semelhantes à situação que se tinha no período da escravidão, por exemplo, o trabalho doméstico, que vai ser realizado ainda muito próximo ao que era o trabalho doméstico que era realizado na Casa Grande, na Casa dos Senhores, antes mesmo da abolição. Então, o racismo, ele se apresenta na realidade brasileira mais do que uma relação individual, né? Eu não sou racista. Por mais que você não seja uma pessoa racista, ainda assim a gente vive numa sociedade que trata de forma desigual pessoas brancas e negras. E mesmo você, pessoa branca, não sendo racista, de forma indireta, você acaba colhendo os frutos, você acaba colhendo os privilégios de ser branco numa sociedade que olha de maneira diferente, que trata de forma diferente as pessoas que não são brancas. Então, no Brasil, a gente diz que o racismo, ele não é somente individual, né? Ou seja, uma prática realizado entre pessoas individuais. O racismo no Brasil, ele é institucional, ele está presente no funcionamento das instituições, ele está presente na maneira como a gente conduz as nossas relações afetivas, as nossas escolhas, os padrões de beleza. O racismo institucional, ele se apresenta na maneira como a própria escola apresenta a história,
né, como a gente constrói o conhecimento, a gente vai debater isso também mais para frente. O racismo institucional, ele se apresenta a partir de como que o nosso sistema judiciário trata a questão da criminalidade, a questão da pobreza no Brasil, que é visto também como um caso de polícia. Então, a proposta aqui dessa aula e das próximas semanas é que a gente procure sensibilizar o nosso olhar, para a gente começar a reconhecer o racismo nos lugares que a gente não consegue reconhecer com facilidade, porque o racismo ele está na estrutura da sociedade, sem que às vezes a gente nem perceba. O racismo está presente na nossa linguagem, como, por exemplo, expressões que muitas vezes a gente reproduz até hoje sem fazer a devida reflexão, como fazer serviços, trabalhos de branco, né? Amanhã é dia de branco, né? Ou seja, como se somente o branco realizasse o trabalho, os negros não. Por exemplo, não vamos denegrir a imagem, né? A palavra denegrir, ela é carregada desses mesmos valores, desses mesmos preconceitos, né? Então, o racismo, ele está presente na nossa vida em todos os momentos, inclusive aqui em São José, ontem mesmo, aconteceu um caso muito emblemático de racismo, né? Havia uma senhora passeando no shopping Vale Sul, ali na zona sul de São José, e essa senhora, ela foi parada por um segurança negro que a alertou pelo fato dela não estar utilizando a máscara de proteção. E ela começou a praticar racismo, fazendo uma série de xingamentos para com o segurança, o chamando inclusive de macaco, situação que a gente vê não só aqui, mas também de maneira geral, no futebol, a gente vira e mexe, acontece essas coisas também, né? E aí, quando uma menina começou a filmá-la e dizer que iria chamar a polícia, afinal de contas, o crime a injúria racial, ela é prevista como crime aqui no Brasil, né? Uma vez que essa moça que estava gravando começou a ameaçar denunciá-la, ela responde de prontidão: pode chamar porque eu sou branca. A fala dela é justamente essa denúncia, né, do quanto que no Brasil o sistema judicial ele vai funcionar de maneira desigual entre brancos e negros, né? Então, é muito importante a gente entender essa realidade, né? A gente entender que o racismo, ele está presente nas estruturas da sociedade, ele está presente no fato de que pessoas negras e brancas ocupando o mesmo cargo ainda recebem uma diferença salarial de 30% mais ou menos. O racismo está presente no fato de que somente 16% dos casos de lideranças e chefias nas empresas são ocupadas por pessoas negras. O racismo está presente nos dados que a gente vai explorar, principalmente na segunda live, que diz que 70% da população hoje nos presídios é essa população negra, né? Isso não se explica através de uma naturalização do racismo, muito pelo contrário, é necessário que a gente desnaturalize esses dados, é necessário que a gente desnaturalize essa realidade, né? E que a gente entenda que o racismo é problema da sociedade de conjunto. Existe um conceito de uma filósofa chamada lugar de fala. O conceito de lugar de fala, ele é muito importante para que a gente tenha isso aqui que a gente está acontecendo hoje, né? A gente tem um espaço onde você tem duas mulheres negras falando sobre o racismo, duas mulheres formadas, duas mulheres que furaram uma série de bloqueios para conseguir estar onde estão hoje, né? E é muito importante que a gente ocupe esse espaço para a gente trazer essa realidade, para a gente trazer esse debate. No entanto, todo mundo tem lugar de fala, né? Muitas vezes esse conceito de lugar de fala, ele está sendo utilizado como uma desculpa para que pessoas não negras não se sintam responsáveis por trazer essa discussão, por trazer esse debate, por refletir os seus privilégios, refletir o seu papel na luta contra o racismo, né? Então, antes de mais nada, é muito importante que a gente saiba que o racismo no Brasil, ele é uma ferida que precisa ser curada, e para isso a gente precisa
a gente precisa mexer nessa ferida. Isso significa que vai doer, né? Não é uma coisa fácil de se fazer. Quem é negro no Brasil sabe que o racismo existe, já sentiu na pele a discriminação em alguma situação, seja numa loja, seja num restaurante, seja quando você vai concorrer a uma vaga de emprego, seja numa abordagem policial. Pessoas negras sabem que o racismo existe porque sentem esse racismo na pele. No entanto, o racismo ele é uma estrutura tão complexa e que foi desenvolvida a partir desse mito da democracia racial no Brasil, de que a gente viveria num paraíso da diversidade, que quando a gente começa a analisar de fato na prática, a gente percebe que não é isso. O Brasil não é esse paraíso da diversidade, né? A gente vive num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado de forma violenta, né? A cada 10 assassinatos violentos, a cada 10 homicídios, 7 são de pessoas negras, né? Então, isso significa que a gente vive numa realidade que discrimina muitas vezes. Ai, gente, só um minuto que deu um probleminha aqui. A gente vive numa realidade. Alô? Oi, estamos ouvindo. Lu. Alô, vocês estão me ouvindo? Oi. Aí, pronto, voltou. A gente vive numa realidade que promove uma série de mecanismos de diferenciação. Oi? Daqui a pouco você tem que fechar o discurso para a Regiane começar. Sim, já estou acabando já. Já estou acabando. A gente vive nessa realidade, né, que garante tratamentos desiguais, tanto de maneira aberta, como também de forma invisibilizada, que muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer no nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer que o racismo não esteja presente na nossa realidade e que ele não esteja influenciando a maneira como a gente se relaciona e os espaços que a gente vive, né? Então, é muito importante esse tema, é muito importante essa roda, e eu gostaria agora de passar agora a palavra para a Regiane, que vai falar um pouco melhor a respeito de como que o racismo ele vai se construir a partir desse apagamento da nossa memória, da nossa história, a partir dessa história que se coloca a serviço de um poder dominante. É isso.